Hoje, dia 29 de junho de 2019, dia consagrado a São Pedro, padroeiro do município de Goiânia. Aqui me encontro nas dependências da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Goiânia, a Igreja dos Homens de Cor do passado, especificamente no consistório desta igreja. O que é isto? Onde fica? É uma sala posta acima da sacristia. Tem aquela sala onde o padre se veste com os ministros, acólitos, aqueles que irão servir no altar. É a sacristia, é a parte de baixo. Na parte de cima do assoalho existe uma sala com as mesmas dimensões da sacristia, chamada de consistório. Vem da Roma antiga, consistório dos cardeais, mas como dependência das nossas igrejas católicas, quer nos recordar o espaço no qual as antigas irmandades e confrarias se reuniam. Nós sabemos que no centro da nossa cidade existiam antigas irmandades nas nossas igrejas, como na igreja de Nossa Senhora do Amparo, da Santa Casa de Misericórdia, no Carmo, na Conceição, Rosário dos Brancos, dos Pretos. Todas estas igrejas tinham no passado irmandades e confrarias. E aqui na Igreja dos Pretos nós queremos falar especificamente da antiga irmandade que aqui funcionou. Eu tenho em minhas mãos o compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, erecta na sua igreja, na cidade de Goiânia, desta província de Pernambuco, no ano de 1846. Logo, é importante destacarmos no compromisso desta Irmandade algumas curiosidades que chamam a nossa atenção. O compromisso, podemos dizer assim, era o estatuto, era onde estavam contidas as regras que deveriam serem observadas, tipo um regimento. Eram os antigos estatutos e compromissos, melhor dizendo, das irmandades. Em minhas mãos, o compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, como já vos disse, do ano de 1846. Vejamos o que é que diz o artigo 1. Constitui-se, como se tem constituído esta Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, em corporação pia, cumpre que ela admita por irmãos aqueles que professarem a religião do Brasil. Logo, à época, o Brasil não era Estado laico, tinha a religião oficial, por isso que se diz a religião do Brasil. A religião católica era a religião oficial da nossa nação, à época. Mas, para honra da mesma religião e tranquilidade espiritual da confraria, os pretendentes, aqueles que desejarem entrar, serem admitidos, serão admitidos por um despacho da mesa, depois de inteirada dos seus bons costumes, etc., entre outras coisas. Então, a mesa, podemos dizer, a diretoria da Irmandade, uma linguagem mais compreensiva para o nosso tempo, a diretoria, a mesa, era quem dava o aval final para a admissão de irmãos. Vejamos o que diz o artigo 2 para entendermos melhor o dinamismo, a realidade desta Irmandade. Das insígnias dos irmãos, quais os distintivos? O que é que se usava uma vez admitido numa irmandade como esta? As vestes distintivas dos irmãos em todos os atos públicos da Irmandade serão uma opa branca, diferenciando-se os que ocupam emprego na mesa por uma medalha de prata. Então, os irmãos que eram membros apenas, a opa. Os que faziam parte da diretoria da mesa, uma medalha de prata, em que esteja impressa a imagem de Nossa Senhora, cuja medalha trará um pendente no pescoço com fita encarnada.
com fita vermelha. A medalha de prata era suspensa ao pescoço, trazida ao pescoço por aqueles que faziam parte da mesa. Haverá uma vara de prata, um cajado, para o juiz, uma cruz alçada para os procuradores e círios para os mesários. Então, cada um trazia um objeto à mão, de acordo com o cargo, a função que tivesse exercendo a mesa de definidor, juiz, procurador, de acordo com o seu cargo. Ainda hoje é assim nos lugares onde existem irmandades. De acordo com o seu cargo, na mesa, você tem um distintivo. Aqui vai mostrar o que cada um traria de acordo com a sua dignidade. No artigo 3, há o seguinte: dos vogais da mesa. Haverá uma mesa para reger a irmandade, sendo composta de um juiz, um escrivão, um procurador-geral, 12 definidores, bem entendido que, em falta destes, em qualquer uma região que haja, faça a mesa com 6 definidores, e os demais acima mencionados. Esta mesa servirá por tempo de 1 ano. Aqui vai dizer quais são os cargos da mesa e qual o tempo de duração desta mesa. O mandato terá duração de quanto tempo? Depois nós vamos encontrar no artigo 4. Podem os vogais de uma mesa servir na segunda, ou seja, pode haver uma reeleição, mas em diferente emprego dos que ocuparam. Todavia, isto não será permitido por mais de 2 até 3 anos. Tinha-se o prazo para a renovação da mesa. Então, a pessoa não podia ficar de forma perpétua no cargo. Ela tinha direito, como dizemos hoje, a algumas reconduções ao cargo, mas depois tinha que ser aberto para que outros pudessem serem eleitos para estas vagas. Depois nós vamos encontrar no artigo 5, cujo título é das entradas dos irmãos e seus empregos. A espórtula da entrada nesta irmandade não poderá ser menos do que 2.000 réis, com a condição de pagar-se o anual de 160 réis. Querendo ser remido, pagará, querendo ficar isento desta taxa, pagará, além da entrada, 10.000 réis. E sendo devedor à irmandade, não será remido sem lhe satisfazer tudo. Então, se está devendo, não poderá ter isenção de pagamento de taxa. Depois nós vamos dar uma passada aqui no artigo 10, para entendermos o dinamismo desta instituição. Da festa de Nossa Senhora. Artigo 10 diz o seguinte: no dia 6 de janeiro se solenizará a festa de Nossa Senhora do Rosário, com toda a pompa possível, havendo o sacramento exposto, e se puder ser uma procissão ou terço pelas 4 horas da tarde. Interessante que os negros em Goiânia tinham a diferença na invocação, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, enquanto que na rua direita nós vamos encontrar a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. Além de haver essa distinção entre a invocação à pessoa da Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Rosário, também se distinguia pela data. Os brancos celebravam a 7 de outubro e os negros celebravam a 6 de janeiro. Então não se celebrava no mesmo dia, com a exposição do Santíssimo, a recitação do terço e, havendo a possibilidade, a procissão com a imagem de Nossa Senhora. No artigo 11 continua: a mesa, a diretoria da Irmandade, uma vez antes da festa de Nossa Senhora, concordará e dará ao tesoureiro os detalhes da festa e procissão, sendo que se possa fazer e conforme os rendimentos que houverem. Tinha que se olhar o caixa para celebrar. E se não podendo fazer só com os rendimentos da eleição, suprirão os anuais e algumas esmolas tiradas dentre os fiéis. Se pedia ajuda aos fiéis para a realização das festas. Não se podendo jamais deixar de se comprar os guisamentos da igreja, os objetos que seriam necessários para
a realização de tais festas, assim como pagar aos sacristãos e as demais despesas indispensáveis, ficando suprimida a pagar ao zelador. Do artigo 11, nós vamos dar uma passada no artigo 12, que diz o seguinte: se o juiz, com a sua mesa, detalharem uma festa para a qual não bastem os rendimentos aplicados a ela no artigo antecedente, então todo o excesso das despesas será por conta da Irmandade, em um rateio proporcional, advertindo-se, porém, que, havendo grande concerto na igreja, não se poderá despender na festa mais do que a quarta parte do rendimento das eleições. Então, se fazia essa equação entre concertos, manutenção da igreja e a realização das festas. Tinha-se esse cuidado com as finanças. Depois nós vamos ver ainda no artigo 13. A mesa é obrigada a fazer o terço de Nossa Senhora todos os sábados. Desde aquela época até os dias de hoje, o sábado é consagrado à Virgem Maria. E sendo que se possa sair à rua pelas 7 horas da noite, e também facear o terço das sextas-feiras da quaresma, como lhe é de costume. O terço das sextas-feiras, com esse percurso pela cidade. E para vermos ainda, nós vamos dentro, claro, que é um documento de época, com a linguagem, com a grafia, que a gente tem que buscar a compreensão. Vamos ver agora o que diz o artigo 25. É bem interessante. Dos sufrágios dos irmãos e suas sepulturas. Sendo irmão simples, será sepultado das grades para baixo, e terá pela sua alma 4 missas. Sendo definidor, será sepultado das grades para cima, e se dirá pela sua alma 6 missas. Sendo procurador ou zelador, ou tesoureiro, será enterrado das grades para dentro, e terá 8 missas. Sendo escrivão, será enterrado ao pé do altar-mor, e terá pela sua alma 10 missas. E sendo juiz, será sepultado na capela-mor, e terá pela sua alma 12 missas. Interessante o dinamismo, as divisões, se é que podemos usar esta expressão, mesmo naquela época, dentro das próprias irmandades, de acordo, embora que fosse uma irmandade de homens de cor, irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, se distinguia pelos cargos que eram ocupados na mesa, na diretoria da irmandade, como também de acordo com o seu cargo, com o cargo que você exercesse, tinha-se os seus privilégios, com as insígnias que você usava para se distinguir entre os demais, como também o local para o seu sepultamento e o quantitativo de missas, da grade para trás, da grade para frente, com o quantitativo 6 missas, 8 missas, 10 missas, 12 missas, capela-mor, no pé do altar, porque nós sabemos que muitas pessoas no passado buscavam as irmandades para terem direitos a sepulturas cristãs, porque as nossas igrejas eram cemitérios eclesiásticos. Logo, as pessoas se apresentavam para fazerem parte das irmandades, para gozarem de alguns privilégios e, sobretudo, terem direito a sepultamento cristão e dentro das igrejas, como vimos que os próprios compromissos das irmandades já traziam todo o ordenamento, toda a organização, como se deveria proceder às exéquias e os locais de sepultamento dentro da igreja, conforme a sua dignidade. Esta era uma realidade da época, da Goiânia de 1800, que nos dias de hoje nós buscamos estes fatos históricos para que possamos entender melhor o contexto no qual vivemos. Hoje, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, igreja dos homens de cor, da Goiânia do passado, onde também funcionou a gloriosa confraria de São Benedito, da qual fizeram parte grandes homens
de uma forma destacada, Basílio Machado, o sapateiro da liberdade, que, como diz o doutor Alcides Rodrigues de Sena no seu livro Um Beliscão na Memória de Goiânia, chegou a tirar negros escravizados desta igreja, escondidos dentro de carroças, cobertos com capim, para a olaria de José Pires Vergueiro, para serem embarcados para a província do Ceará. Estes são os fatos, os acontecimentos, as coisas do passado. Parece que, se nos calarmos por um instante, fizermos um pouco de silêncio, a gente ainda escuta nas paredes deste consistório, desta sala, o sussurro, as vozes dos nossos antepassados, advindos do seio da Mãe África, para que no Brasil, de uma forma acentuada, em Goiânia, pudessem produzir as riquezas, lançarem os alicerces da cidade gloriosa que temos hoje, com seus monumentos históricos, sobretudo as suas construções sacras, que são herança da generosidade do povo português, mas sobretudo do trabalho e da dedicação dos negros escravizados, trazidos do seio da Mãe África, e que aqui deixaram marcas profundas em nossa religiosidade, na nossa cultura, na nossa dança, na nossa fala, na nossa gastronomia, aqui neste espaço, onde no passado se reunia a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no seu consistório, onde aconteciam as eleições, as votações e as suas reuniões ordinárias, a nossa homenagem a este povo que muito fez para que Goiânia se tornasse esta cidade eterna, amada por todos nós. A nossa reverência, a nossa louvação aos negros, aos homens e mulheres de cor, como assim eram citados no passado e identificados pelo nome da Irmandade, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, o nosso culto, a nossa reverência, a nossa homenagem, pela história que nos legaram nos dias de hoje. Quem dera, se pudéssemos, nestes consistórios, ou melhor, reabrir estes consistórios com esculturas de cera, por exemplo, remontando esta realidade, para que aqui o turista, o visitante, ao chegar, pudesse entender esta dinâmica do passado, das antigas irmandades e confrarias que fizeram com que a religiosidade chegasse aos dias de hoje. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Águia de Goiânia, Goiânia com Y e duplo N, ative as notificações, vamos juntos, documentando, buscando os fragmentos, buscando aquilo que conta, ou melhor, que nos ajuda a contar a história de Goiânia, que orgulha Pernambuco, alegra a todos nós goianenses e glorifica o Brasil.